Glórias a Jesus. Bem, nós saudamos a todos os presentes com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Também os amados irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, a graça e a paz do Senhor Jesus. Visite os lares de todos nós e daqueles que também nos acompanham. Amados, nós estamos realizando um estudo na Escola Bíblica Dominical da carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá? Apesar de ser 6 capítulos, uma carta pequena, como é um EBD, né, isso vai levar assim, uns 3 meses, 12 é uma projeção nossa. Então eu acho que hoje talvez seja a 4ª ou a 5ª aula, a 4ª, né? E nós estamos no capítulo 2, então está dentro mais ou menos do previsto, tá bom? Então eu convido os amados para efeito de leitura, já libero os irmãos para sentar, no capítulo 2, a partir do verso 11. Nós paramos no 10, tá? Gálatas 2, 11. Eu estou lendo na versão Almeida, revista e corrigida. Se houver diferença, porque a sua versão é um pouquinho diferente, não há problema nenhum. Amém? Então, nós vamos ler até o 21. Eu acho que dá para chegar lá hoje, se o Senhor permitir. E se passar, a gente vai até o 3, 5, mas, a princípio, 2:11 ao 21. Então, vamos lá. 2:11 diz assim. Todos estão ouvindo bem? Bem? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém? Pequena oração. Deus amado, nos abençoa. E o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê toda a assistência, porque Tu conheces a limitação do homem e confessamos a nossa dependência em tudo de Ti. Que o Senhor fale a cada coração presente aqui, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Nos abençoa, Senhor,
que só o teu nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus amados, nós vimos nas aulas anteriores que esse capítulo 2 inteiro, não é isso? Já começando do 1, ele está falando de quê? Ele está falando de um testemunho que Paulo está dando por intermédio de uma carta escrita às igrejas da Galácia. Eram várias igrejas na região chamada Galácia na ocasião, tá? É um testemunho agora que ele está dando pós-conversão. Pós-conversão. Então, ele conta um pouquinho do que ele foi no passado, quando ele não era convertido. Ele conta um pouco do encontro dele com Cristo, de maneira sobrenatural, e ele agora começa a descrever, agora sim, com mais versículos, com mais intensidade, o testemunho pós-conversão. E por que isso era necessário? Apenas um breve resumo, que nem todos acompanharam. Por que isso era necessário? Porque lá na Galácia o evangelho estava sendo deturpado, mas deturpado de uma maneira tal que levaria os seguidores, caso seguissem de fato aquele evangelho deturpado, que sequer poderia ser chamado de evangelho, à morte eterna. Então a coisa era muito séria e urgente. Tá bom? Então, para a gente entender a fundamentação do porquê Paulo está escrevendo essas coisas. Não é deu vontade de escrever, o Espírito me inspirou. Não. Que o Espírito inspirou, não tenha dúvida. Mas havia essa razão. Tá? Então, esse trecho que nós lemos do 2, que ele começa falando de uma repreensão que foi necessário fazer ao apóstolo Pedro, né, em algumas versões como a minha fala, na cara, era como se fosse face a face, na presença de todos, tem a ver com esse testemunho, mas tem a ver principalmente para que os Gálatas, aqueles irmãos da igreja daquela região da Galácia, né, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, por aí vai, Icônio, por exemplo, né, citado no livro de Atos, de uma vez por toda, a dúvida ou as dúvidas que eles tinham fossem dissipadas, que era quanto à autenticidade do apostolado de Paulo e o nível que Deus o colocou. Ele não fazia isso para se mostrar, eu sou o grande apóstolo Paulo, não. Era porque existiam perturbadores, falsos irmãos ou judaizantes que faziam isso para poder introduzir esse evangelho deturpado. Então era necessário que Paulo demonstrasse cabalmente a autoridade que ele tinha no mesmo nível dos 12 apóstolos de Cristo. E também o verdadeiro e único evangelho. Então essas duas coisas tinham que ser combatidas. E a gente vai ver que no capítulo 2, praticamente esse assunto dessa luta pela autenticidade deles, desses dois pontos, apostolado e evangelho, se encerra. E nós vamos ver do 3 até o final da epístola, agora ele já numa posição em que pressupõe-se que os leitores entenderam e não vão cair vamos dizer assim, no conto do vigário, né? Em história da carochinha, como falam por aí, né? E entrar num caminho que leva à morte eterna. Aí ele vai desenvolver melhor a questão da lei, graça, lei, graça, lei, graça. Tá? Então, essa introdução, essa parte introdutória, permite com que os irmãos que, ainda que não tenham acompanhado todas as aulas, entendam o que está acontecendo aqui. Então, ele vai dizer assim, ó, e chegando Pedro a Antioquia, esse nome Antioquia, como eu falei, era um nome de algumas cidades, não só existia uma Antioquia, tá? Essa Antioquia aqui era a Antioquia famosa, da Síria, era a igreja base de Paulo. Paulo tinha a sua base lá, ele saía de lá e ia para as missões. De Antioquia da Síria, não era de Jerusalém. Tá?
Era de Antioquia da Síria. Então ele diz que chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam, ou se você quiser, agiam com hipocrisia. Com hipocrisia, porque eles sabiam a verdade. Então eles começaram a agir de maneira hipócrita. E até Barnabé se deixou levar por isso. Então vamos entender um pouquinho isso aqui agora. Amém? Amados, será que Paulo queria mostrar aos Gálatas, expor Pedro aos Gálatas? De forma alguma, amados. Amém? Paulo aqui está sendo arrogante, está expondo Pedro aos Gálatas. Não é isso. Ele, infelizmente, teve que escrever isso. Tá? Infelizmente, ele teve que relatar isso. Isso aqui é uma sequência de relatos. Então, chegamos aqui, ele teve que escrever isso. Por quê? Porque alguém estava dizendo, não, só os 12 apóstolos. Ele vai dizer, não, eu cheguei inclusive a repreender um deles. Você acha que se fosse só os 12, ia chegar um 13º apóstolo e repreender um dos 12? Já que vocês estão colocando os 12 num pedestal diferente? E ele já disse antes na carta aqui, Deus não vê a aparência do homem. Se for apóstolo antes de mim, Deus não vê a aparência do homem. Então ele teve que, inclusive, dizer, olha, eu, inclusive, teve um fato que eu, infelizmente, não queria narrar, mas vou ter que narrar. Eu tive que repreender Pedro, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago e João. Então, isso aqui, amados, é relatado, você vê o que é que, como a situação da Galácia era grave. Então, é proporcional à gravidade de lá. Ele ter que relatar isso. Um assunto particular, um assunto que aconteceu há algum tempo, ele vai ter que rememorar isso, colocar na carta, para que os cristãos de lá dessem o devido crédito ao que Paulo já tinha ensinado. Paulo já tinha ensinado isso. Né? Só para ter uma ideia, vão lá no 3:1. Quem pode ir no capítulo 3, versículo 1? Quem pode ler? Fica até melhor. Capítulo 3, qualquer um pode pegar o microfone aí, ó, da família da Dona Eliette, leem bem. Aqui, ó. Luana, 3:1, Luana. Só para ter uma ideia. Nós não vamos estudar 3:1 ainda hoje, tá? É só para ter uma ideia, para vocês terem o que Paulo tá em mente. Pode ler o 3:1, Luana? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Amém? Então, aqui no 3:1, os Gálatas já conheciam Jesus Cristo como deveria, crucificado, o verdadeiro evangelho, morreu por nós? Já. Por isso que no 3:1 ele vai ter que dizer, vocês foram fascinados, vocês foram enfeitiçados. O que é isso, gente? Como é que vocês migram de uma verdade para um negócio desse deturpado? Entendeu? Então o 3:1 já fala que os Gálatas tinham plena consciência, as igrejas da Galácia, do verdadeiro evangelho na pessoa de Jesus Cristo crucificado, aquele que morreu no nosso lugar. Então 3:1 vai dizer isso. Então Paulo não tinha este propósito, tá? Vamos dizer assim, constrangedor, mas necessário, de expor essa chamada de atenção que foi necessária a Pedro, tá? E não só a Pedro. Por quê? Porque, amados, eles estavam numa comunhão, numa mesa. Aí existem conjecturas de comentaristas, especulações, ninguém sabe exatamente. Será aquelas chamadas festas de amor, tal, essas coisas? Ninguém sabe. Aí é apenas opinião, eu não vou entrar então muito nisso. Mas que havia uma grande mesa posta e plena comunhão, um sentado de frente para o outro, não é? Ele comendo a comida de lá, né? Ele comendo a comida de lá, porque a dieta do judeu é chamada dieta kosher. Kosher. A dieta kosher é só aquelas comidas permitidas pela lei. Não pode comer lagosta, camarão. Não pode. Por exemplo, tá
Está lá na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Um exemplo. Então, Pedro, já é um negócio já há muito tempo, depois do Pentecostes, isso aqui, irmãos. Isso aqui está mais de 10 anos. Entendeu? A coisa já estava bem fundamentada. Então, a necessidade, queridos, de chamar a atenção era grande. Tiago era a principal coluna de Jerusalém. Esse Tiago, né, nós sempre falamos isso, mas é sempre bom relembrar. Não é o Tiago, um dos 12 apóstolos. Amém? Esse Tiago, um dos 12 apóstolos, já tinha sido decapitado. Esse Tiago aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus. Tá? Que se converteu. Meio-irmão do Senhor Jesus. Era filho de José e Maria. Filho de José e Maria, filho natural. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Então, queridos, quando esses homens chegaram de Jerusalém e foram para Antioquia, e Pedro, preste atenção assim, tenta imaginar a cena, amados. Tenta imaginar a cena de uma comunhão da quantidade boa de judeus, crentes, judeus convertidos, que sabiam a verdade, com gentios. O que é gentio, né? Gentio era o nome dado a tudo que não era judeu. Tá? Então, você imagina isto, chegando um grupo vindo lá de Jerusalém, uns 3, 4, 5 homens, daqueles radicais que achavam que a pessoa tinha que, os homens tinham que ser circuncidados, tá? Seguirem a lei de Moisés para depois se tornar cristão. Eles estão se aproximando ali do Pedro, da mesa. A palavra diz que Pedro, quando já de longe, aquele grupo, parecia um exército marchando na cabeça de Pedro. Pá, pá, ele já se retirou da mesa. Medo, ficou inseguro. Ele sabia a verdade. Ele sabia a verdade. E a palavra, a leitura que nós vamos na sequência aqui, dá inclusive a entender pelo que Paulo vai falar, que ele não só se retirou, como ele meio que concordou, até falou algo aos gentios, que não eram obrigados a seguir nada disso, da lei, como que se dissesse, olha, vocês precisam de fato ser circuncidados, né? Pedro, que já tinha tido, amados, a experiência, porque o apostolado dos gentios foi dado a Paulo, e Pedro, principalmente para os judeus. Mas a abertura para os gentios, Deus usou Pedro. Foi quando ele vai lá na casa de Cornélio, que é Atos capítulo 10. Cornélio não era judeu. E ele teve muita dificuldade em ir lá. E engraçado que o sonho, né? Ele teve uma visão com o lençol preso nas 4 pontas e cheio de animal imundo. Devia ter lagosta, camarão, coisas que o judeu não pode comer, né? E o Senhor disse assim, ó, Pedro, mata e come. Nunca, Senhor, porque nunca entrou nada impuro na minha boca. Isso se repetiu 3 vezes. Aí chegaram os homens lá. Ou seja, Deus falou sobrenaturalmente tanto com Cornélio quanto com Pedro. Então Pedro já sabia tanto da questão da dieta, quanto Pedro já sabia que o evangelho era para os gentios, porque quando ele vai lá pregar, o mesmo Espírito Santo que os batizou aquele grupo lá na casa de Cornélio, convidados. Amém? Então, mas agora, medo, a insegurança, é isso que eu estou falando, queridos. Era algo, por isso que Paulo fala que quando chegou com Tito, era algo muito forte. Eles não abriram mão desse negócio de querer circuncidar Tito, que era grego, nem por 1 hora. Não vai ser circuncidado. Ele é cristão. Nós lemos isso na aula passada. A diferença do porquê que Timóteo foi circuncidado e por que Tito não foi. Né? Então, queridos, Pedro sai e começa a agir de maneira dissimulada. E não era por falta de conhecimento. Por isso que Paulo... Então já ficou claro nessa cartinha aqui para os Gálatas que o apostolado de Paulo tem autoridade, hein?
Porque primeiro Pedro não replica. Ele vai falar o quê? Tudo errado? E mais, era um apóstolo, gente. Era necessário, você tem que prestar atenção nisso. Não era qualquer pessoa que estava com medo. Era um apóstolo que já foi bastante ousado depois do Pentecostes. Preso, injustiçado, glorificou a Deus por ter sido digno de açoites, de prisão, em nome de Jesus, né? E agora está fazendo um negócio desse, um retrocesso desse, com medo de homens. E Paulo vai dizer assim, olha, se eu tivesse ainda servindo a homens, eu não estava servindo a Deus. Nessa mesma carta nós lemos isso. Não é? Nessa mesma carta. Tá? Ajuda a localizar aí os irmãos. Isso. Amém. Então, queridos, ele se levanta, foi se retirando, se apartou. Com isso, o pessoal está chegando, aquela tropa de elite lá vindo do Tiago. Ninguém sabe, tá? Por que elas vieram, se quem mandou. Estavam chegando. Mas simplesmente como a base deles era Jerusalém, Pedro ficou com esse medo. Aí o que aconteceu? Se Pedro agiu assim, outros judeus convertidos ao cristianismo, que estavam comendo com gentios, que nem isso podia, também começaram a se retirar, a se apartar. E aí a palavra vai dizer que até Barnabé. Quer dizer, Paulo, não só Pedro, duas pessoas surpreenderam. Pedro por ser apóstolo, e Barnabé, que também é chamado de apóstolo, não por causa dos 12, nem no mesmo nível de Paulo, mas por causa das missões. Barnabé que tinha levado Paulo para Jerusalém, Barnabé que apresentou, todo mundo estava com medo de Paulo quando ele chegou a primeira vez em Jerusalém. Foi Barnabé que estendeu as mãos. A primeira viagem missionária foi Paulo e Barnabé no comando. Aliás, era Barnabé e Paulo, era Barnabé e Saulo, até que muda e vira Paulo e Barnabé. Era, se vocês observarem, quase sempre era Barnabé, Saulo, Barnabé na frente. Barnabé era um levita, até que chega o momento que a coisa inverte, Paulo e Barnabé. Não tem acordo. Então, essa repreensão aqui, esse tipo de procedimento, ele foi digno dessa repreensão. Aí volto a dizer aos amados, era necessário colocar ou expor Pedro só por expor na carta, isso tudo? Não, mas nesse caso se fez necessário. Por quê? Por causa do problema que já estava criado nas igrejas da Galácia. Aí eu acho que qualquer leitor de bom senso, ia dar um passo atrás e realmente esses judaizantes que vêm perturbando a gente estão errados. Porque para Paulo fazer isso lá em Antioquia, na face de Pedro, que foi quem depois do Pentecostes abriu tudo que é porta do reino, era 3.000, 5.000, tome gente convertida de uma só vez, com pregações, com exposições. Paulo sequer era convertido, Paulo ainda ia perseguir muito a igreja, Então você como ouvinte fala, se Paulo fez isso, e Pedro, ele está certo, vamos dar crédito àquele que já pregou o evangelho para nós, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo crucificado. E até Barnabé, foi um grande espanto, porque Paulo não andava com Pedro praticamente nas suas missões. Não tinha isso. Agora com Barnabé, sim. Então Barnabé e Paulo tiveram muitas experiências juntos. Muitas experiências juntos. Muitas. Inclusive essas igrejas da Galácia. Os dois eram quem estavam no comando das missões. Os dois. Como é que Barnabé... Mas por quê, amados? Um desvio, isso é o que acontece hoje muitas vezes, um desvio de um líder com novas invencionices acaba arrastando também um grupo de pessoas. Você vê, só era Pedro, aí outros olharam, Pedro foi, eu vou também. Aí Barnabé, Pedro e os outros foram, eu vou também.
Aí Paulo, assistindo a cena, falou, não dá. Paulo era testemunha ocular, não foi ninguém dizer para Paulo o que estava acontecendo. Lá em Antioquia está acontecendo isso. Não, Paulo estava vendo. Paulo estava lá presente. Na hora, ele teve que fazer isso. Repreender. Se nós estivéssemos no lugar do apóstolo Paulo, com a mesma autoridade dada por Jesus, com certeza seria a mesma atitude a nossa. Porque isso seria a gente chancelar um evangelho deturpado. Seria descredenciar tudo que a gente já pregou e já acreditou como correto. Não é? Você começa a dar crédito. Então, ele teve que fazer isso. Vamos seguir? Tá? Ele teve que fazer isso. Ele está contando, tá? Aí vamos no 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, é como se fosse andar no caminho direito, no caminho correto. Na verdade do evangelho, eles não estavam andando no caminho direito, nem no caminho correto, na verdade do evangelho. Eles estavam andando no caminho deturpado. Quando Paulo viu isso, disse na presença de todos. O bom é isso. Por que na presença de todos? Porque todos precisavam entender a verdade do evangelho. Não era prazer. Então, isso aqui deve ter sido muito difícil para Paulo escrever, irmãos. Porque se não tivesse a necessidade, acontecido essas coisas na igreja da Galácia, talvez ninguém soubesse, até o dia de hoje, que aconteceu isso em Antioquia. Entendeu? Mas a situação da Galácia era de tal gravidade que foi necessário Paulo, vamos dizer, escrever isso. Quem pode ler 2 Pedro 3,15? 2 Pedro 3,15. Qualquer irmão, só pegar o microfone e ler. Não vai ser identificado o nome, anonimato. 2 Pedro 3,15. Vamos ver. Pode ler, dona. Amém? Isso é uma carta de Pedro, muito tempo depois, já perto da morte dele. Perto da morte dele e perto da morte do Paulo. Os dois morreram muito, muito próximos, ali por Nero. Né? Por ordem, não se sabe exatamente o local. Né? Paulo, sim, para Roma. Alguns dizem que fora da cidade só pelo fato dele ser cidadão romano. E Pedro não tem certeza exatamente do local, mas Nero era o imperador que fez uma grande perseguição. Pedro ficou com raivinha de Paulo? Olha aqui como ele fala. O amado irmão Paulo. O amado irmão Paulo. Aquele que na frente de todos o repreendeu na face. Pedro sabia que estava errado. Pedro, os judeus e Barnabé sabiam que estava errado. Eles sabiam a verdade. Foi medo mesmo. Agora, por outro lado, isso demonstra o quê? A pressão era grande. Não era fácil combater judaizantes. Não era fácil. Né? Foi objeto de concílio em Jerusalém. Atos 15. Essa questão. Do que o gentio deveria observar ou não. Foi tão grave que teve um concílio com apóstolos, com anciãos em Jerusalém. Então você vê que conforme a irmã leu, no final da vida até, Pedro escrevendo, chamando Paulo de amado irmão e dizendo que Deus deu a ele uma sabedoria especial. Porque nós não vamos continuar a leitura, mas ele vai continuar dizendo as coisas que ele escreveu, era às vezes difícil entendimento, em que há alguns que conseguem entender, mas sabem que é difícil, deturpam a interpretação do que Paulo quis escrever para mudar o evangelho. Então Pedro parece que entendeu bem a lição. Então foi tudo necessário, tudo providência divina. Amém? Então não teve negócio de ficar com raivinha. Não teve negócio de ficar com raivinha. Todo mundo ali, ninguém não teve confusão, briga com Paulo, e ninguém nem sabe o tom. Paulo talvez não tenha gritado, né, mas repreendeu. A simples verdade sendo exposta para aqueles que conhecem a verdade,
não precisa gritar e o ouvinte não precisa rebater. É verdade. Nada podemos contra a verdade. Não está escrito na palavra? Nada podemos contra a verdade. Não pode. Você pode mentir milhões de vezes. A verdade não muda. Você pode inventar milhões de coisas. A verdade não muda. Então, quando vi, ele fez isso. E disse, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Aqui que eu falei para os amados irmãos, que muitos interpretam, inclusive, que não só ele se retirou, como ele começou a falar algo. Olha, vocês precisam, de fato, né? Pedro deve ter, de alguma forma, falado ou tentar constranger aqueles que estavam à mesa gentios. Né? Então, o que Paulo está dizendo aqui, parece um pouco difícil de entender, o que ele está dizendo é, você que é judeu, que é um negócio muito mais rígido, está ligado a uma lei, vive como gentio, por experiência e dada a informação pelo próprio Deus para você, né? Não só com relação a que a salvação é para todos, por que você está obrigando, né, gentio se transformar em judeu? Se tivesse que alguém só voltar, seria só o judeu. Aí você quer obrigar gentio que nunca foi judeu, nunca teve nada para observar, que eles observem aquilo que seria só exclusivo da gente. Por que você está fazendo isso? Se você já foi e já sabe a verdade do evangelho. Por que você está inventando moda, ô Pedro? Né? Aí aqui existem alguns comentários, né, que seria o caso de Pedro estar tentando, comentários. Cristo é um só, mas tem as igrejas só dos judeus cristãos e a dos gentios cristãos. Isso também não existe. Nós vemos lá em Efésios, Paulo, quando escreveu aos Efésios, diz que o muro de separação foi derrubado. O muro de separação entre judeus e gentios foi derrubado. Em Cristo não há judeu nem grego. Ele vai falar isso em várias cartas, Efésios, Romanos. Amém? Então essa situação, às vezes, quando você lê, é só tentar lembrar a cena, imaginar a cena na cabeça, você vai entender melhor a interpretação do versículo, não é? Então a palavra aqui diz que Pedro obrigava gentio a viver como judeu, nesse curto espaço de tempo. Então houve algum constrangimento para Pedro, nem que seja talvez ele não tenha nem falado, talvez o agir de Pedro falou mais alto do que se ele tivesse verbalizado algo. Os gentios que estavam alegres por poder participar das boas novas, quando viram Pedro fazer aquilo, falaram, a gente tem que então ser um prosélito, que é o não-judeu se tornar um judeu, e depois voltar para Cristo, e observar as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? E o outro caso seria não de duas igrejas, seria uma só igreja, mas uma só igreja convivendo na observância da lei e seguindo a Cristo. Observância da lei e seguindo a Cristo. E tem igreja assim hoje. Observância da lei e seguindo a Cristo. Observância da lei e seguindo a Cristo. Não é? Quanto a isso, a gente vai ver lá no finalzinho, mas a gente pode até antecipar, não vou pedir para ninguém ler. O versículo 21 do 2 vai dizer o seguinte, não aniquilo, não é, a graça de Deus, que é a aliança no sangue de Jesus. É graça, é favor. Paulo está dizendo, eu não aniquilo. É essa a graça. Porque se a justiça, aquilo que nos torna justos diante do Senhor, procede de observância da lei, segue-se ou conclui-se que Cristo morreu debalde. Debalde é uma palavra muito antiga, em vão, tá? Mesma coisa, debalde, em vão. Ninguém usa a palavra debalde nos dias de hoje, mas é em vão. Concorda que Cristo morreu em vão? Ora, se eu posso me salvar pela observância da lei, para que Cristo? Concorda? Eu já tenho meio de salvação. Se eu posso me salvar, se as pessoas se salvam porque observa 100% a lei, eu não preciso de Cristo, gente. Basta observar a lei. Aí Paulo está dizendo, eu não aniquilo a graça. Eu não rasgo esse presente que eu ganhei. Porque eu não sigo a lei. Né? Então a gente deu um pulinho para lá só para dizer. Porque
esse embate que está tendo aqui, vamos dizer assim, eu não posso, porque senão Cristo morreu em vão. Cristo morre exatamente porque ninguém consegue se salvar pelo cumprimento da lei. Amém? Nós somos, ainda está dialogando ali nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Isso é uma fala de judeu para judeu, tá? Todo judeu para judeu entendia que todos os gentios eram pecadores. Eles não tinham salvação. Tá? Então Paulo está dizendo isso, não que isso seja ainda aplicável. O que ele está dizendo é, pelo que você está fazendo. Se você quer obrigar, você já fazia o errado, entre aspas, quer comer com gentios, já que você está se retirando aí e querendo voltar atrás. Dizendo, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, que era como os judeus viam os gentios. Mas essa questão de pecador, ele é aplicável a todos os homens. Né? Eles entenderam muito bem isso, que pouco importa ser judeu ou não. Não é? E dos vários comentários que eu vi, como é citado o Salmo, e aí eu vou pedir o microfone para a leitura de alguém, tá? Salmo 143, versículos 1 e 2. Salmo 143, salvo engano, é um salmo de Davi, versículos 1 e 2. 143, versículo 1 e 2. É, 143, versículo 1 e 2. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça, e não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Opa! Isso é um salmo de Davi. Vê se é de Davi. No início do salmo deve dizer Davi, não é isso? Salmo de Davi, hein? O homem segundo o coração de Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, ouve. Mas isso aí é por graça, por misericórdia e por favor. Porque se for na base do mérito, o Senhor não vai achar nenhum justo. Nenhum justo, incluindo Davi. O Senhor não ia nem ouvir a oração dele. Então Deus já vinha mostrando que a lei ela servia de aio, pedagogo. Isso vai ser falado em outras lições. Estava encaminhando o homem para aquilo que é perfeito, para mostrar que o homem não consegue as coisas. Né? Teve várias funções a lei, muitas funções, não só uma. Uma delas foi essa, além de regulamentar, né, a forma de viver, porque era um negócio um pouco rudimentar, rude, rebelde, grosseiro. Eles eram escravos no Egito, eles só sabiam apanhar, sofrer. Então imagina aquela multidão como não era. Então teve que ter uma série de regras para que eles minimamente pudessem viver em sociedade. Minimamente. Isso é uma da... Tá? Então esse salmo, ele mostra que Paulo parece estar dizendo, o Pedro, a gente conhece a palavra, né? Quase assim, ó, você não lembra do Davi orando, não? No salmo, no cântico? Senhor, eu estou suplicando ao Senhor, mas quando o Senhor olhar para mim, não olha como se fosse a minha justiça, não. Porque aos teus olhos o Senhor não vai ver justo nenhum. E Paulo está dizendo que nós fomos justificados por Cristo. Então Deus ouve por causa de Cristo. É essa graça que Paulo não aniquila. Ele não se desfaz disso, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? O 16, amado, lembra muito Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O 2:8 lembra muito isso. O 2:16 vai lembrar muito essa questão. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, não se torna justo diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também, está falando ali, ó, Pedro e os judeus e com aqueles judeus. Temos também
crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Então, está falando judeu para os judeus. A lei foi dada, mas quando veio Cristo é o cumprimento da lei, é o fim da lei, como está em Romanos. No sentido de finalidade da lei e fim como aquilo que era para salvação. E passa-se ali 1.500 anos e ninguém consegue cumprir aquilo. Né? Claro que Deus já sabia, ele tem um plano no seu projeto de salvação para mostrar para toda a humanidade. Então ele está dizendo que nós, judeus, esquece aí, os gentios estão tudo lá sentadinho ouvindo, assustado. Tudo sentadinho, estava tudo na mesa ali comendo um camarãozinho, né? Comida proibida, que não tem problema nenhum. Aí de repente agora, e está tudo ouvindo lá. Então Paulo, ele coloca Cristo aqui no topo para os judeus. Nós só somos justificados por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aí sim nós somos justificados e aí nós temos acesso ao Pai. Aí sim. Mas tanto se é para nós assim, quanto mais para eles. Né? Então é irrelevante. Então acaba com esse negócio de querer trazer, você está jogando no time, né? Isso não, interessante, tá, irmãos? Isso não aconteceu nas igrejas da Galácia, esse evento do Pedro, foi lá em Antioquia da Síria. Ele está escrevendo para os Gálatas porque é algo aplicável à situação que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Amém? Isso não aconteceu lá nas igrejas da Galácia. Isso que eu falo, o evento do Pedro, Barnabé, isso aconteceu em Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do Império Romano ali todo. Era Roma, Alexandria, Antioquia da Síria. Aí depois tinha Cesareia, Éfeso. Mas é uma cidade enorme, era a base da igreja. Então ele está contando para os Gálatas que coisa semelhante, e talvez mais grave, já tenha acontecido em outro lugar, e Paulo enfrentou. E não foi com irmãos assim, foi com o apóstolo coluna. Então esse arremate final aqui, né, ele não queria expor, mas foi necessário, né? Se a pessoa lê isso, se nós somos da igreja de Icônio, por exemplo, que era uma das igrejas da Galácia, lendo isso, ouvindo isso do leitor da carta, não voltarmos ao primeiro ensino, ao primeiro amor, Cristo crucificado, é porque a gente quer ir propositadamente para um lugar tenebroso, no final da vida. Né? Porque se não fosse assim, irmãos, Pedro ia rebater, Barnabé ia rebater, tinha uma autoridade para isso. Só Pedro e Barnabé ali já iam detonar Paulo. Todo mundo, ó, boquinha fechada. Todo mundo boquinha fechada. E sempre que a gente lembrar de justiça própria, tá? Eu sou o servão, vai lá para o Salmo 4,3 e lembra de Davi. Vai lá para o Salmo 4,3, baixa ler só os 2 primeiros versículos. Quando você orar, Senhor, ó, eu não estou orando com base na minha justiça não, tá? Porque não tem nenhum justo na terra. E o Senhor ouvia, já apontando para a graça que seria plena, trazida por Jesus Cristo. Né? Primeiro capítulo do Evangelho de João. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então ela veio plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Se quer ver o Pai, olha para Jesus. Pois se nós que procuramos, estamos já indo para o final, acho que capítulo 2 nós terminamos hoje, tá? Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O que Paulo está dizendo? Parece algo difícil. Olha, se eu começo a introduzir essa regra agora de que tem que voltar a observar a lei, eu me torno um transgressor. Aí seria Jesus Cristo ministro
do pecado? A resposta é não, é nós que somos os transgressores, nós que estamos transgredindo aquilo que ele ensinou. Ele ensinou correto. Aí eu que estou inventando moda e estou acrescentando coisas, não é? E depois não vem aquele, não, nós estamos seguindo a Cristo. Não, vocês não estão seguindo a Cristo, porque Cristo não é ministro do pecado. Não é? Então tem essas duas vertentes. A primeira eu acabei de falar, de querer introduzir lei junto com Cristo. A segunda é você querer viver uma vida pecadora só porque acabou a lei. Que Paulo vai tratar disso no capítulo 5 de Gálatas. Com aquela chamada graça barata. Ah, eu estou na graça, então posso tudo. É o outro assunto. Ele vai dizer, olha, Jesus Cristo não é porque eu não sigo a lei que agora virou, né, faz o que quer. Não, não é isso. Não é isso. A diferença é que agora o Espírito de Deus habita em nós. E como o Espírito de Deus habita em nós, ele está sempre falando conosco. Todos nós sabemos, sem precisar decorar a lei, quando a coisa está errada, quando a coisa está certa, quando acende o sinal amarelo, a luz vermelha, quando estamos presos de alguma forma em algo, a gente vai aos pés do Senhor, Senhor, me liberta dessa prisão, o Senhor vai libertar. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 40, ele vai libertar, não larga Jesus, o problema está com você, vai libertar. Ele vai libertar, fica com Jesus, mas luta para sair do pecado. Luta para sair do pecado. Então é o Espírito que nos faz isso, e não por uma regra. Pega aí a regra, o que é que diz lá no artigo 5º, parágrafo 6º, cláusula B, a linha B, diz isso. Então, não posso, não é decorar, é pelo Espírito. O Espírito naturalmente, o profeta Joel, né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas tem um pessoal que é assim, é como se nós fôssemos um recipiente. Está chovendo a bênção, aí o recipiente, não quero isso, aí vira do contrário, pum, não vai encher o copo, nenhuma gotinha entra aqui, eu não quero. Não, tudo bem, você tem o direito. Agora a chuva não está parando, hein? Mas vai chegar um dia que essa chuva vai parar. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, que é a salvação pela observância da lei, eu que me torno transgressor. Não vai colocar a culpa em Jesus, não. Dizer que ele é o ministro do pecado e que está tudo certo, ele banca a gente. Não é assim não, gente. Tá? Porque pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo da experiência pessoal dele? E que é, na verdade, para todos nós. Que ele sabe que ele ainda vive nessa carne corruptível, frágil. Né? Depois lê, só para... Eu sei que é um texto um pouco complexo, mas lê Romanos 7. Mas, Reginaldo, fiquei mais confuso ainda, mas não tem problema. Lê Romanos 7, que ele vai dar uma explicaçãozinha sobre essa situação da carne e do espírito. Então ele diz assim, olha, para poder eu viver nesta carne, eu preciso de fé. E eu vivo assim, pela fé. Estou trabalhando para Jesus, estou evangelizando, mas eu não desfaço a verdade por causa disso. Não é porque eu estou nessa carne corruptível que eu vou adaptar o evangelho da verdade ao que a minha carne quer. Não, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eu sei que ele morreu por mim. A gente vive de fé em fé. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Acho que é Romanos 1,15. Tá? É de fé em fé, irmãos. E se é por vista, já não é por fé. A própria palavra vai dizer isso. Então nós cremos que estamos nessa carne que se corrompe dia a dia, não só no pecado, mas no sentido do envelhecimento mesmo. Ela vai envelhecendo até retornar ao pó. Ele vive pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Então ele diz, não sou eu mais que vivo, é Cristo.
Por meio do Espírito. O Senhor falou, olha, eu mandarei o meu Espírito. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Consolador. Tá? Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Consolador. Aí ele termina no 21, nós já vamos terminar a EBD desta manhã, dizendo que ele não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu debalde. Como é que está? O microfone está perto da Luana, que eu vi que a versão da Luana é ARA, revista atualizada, né? Lê aí, por favor, como é que está na sua. 21, né? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Bem? Aniquilo, anulo. Se eu aniquilo isso, se eu anulo a graça de Deus e vou para a lei, Cristo morreu em vão. É a conclusão. Então acabou toda a discussão ali. Paulo acabou de escrever. A discussão não foi agora. Ele está relatando para os Gálatas o que aconteceu em Antioquia. Amém? Vamos ficar de pé. O que é que Paulo vai tratar nessa carta agora? Ele dá assim como um assunto superado essa questão da autoridade apostólica dele e do verdadeiro evangelho. Aí ele aproveita a carta e vai tratar melhor da questão lei, graça, tá? Ele não escreveu só para isso. Ele aproveita então a ocasião e dá mais um ensino, reforço do ensino. Tá? A gente vai ver mais na frente. Ele vai falar sobre essa questão em versículos. Parece que ele vai dizer, eu estou ensinando Cristo a vocês de novo. Vocês precisam nascer de novo. Vocês já nasceram, mas parece que morreram. E eu vou tentar de novo para ver se vocês ressuscitam. Deus faz um milagre. Isso está mais para frente aqui. Tá? Então ele aproveita e vai relembrar os principais pontos da doutrina da graça. Amém, amados? Então, aqui no capítulo 2, nós terminamos aquela apresentação do apóstolo, principalmente pós-conversão. Eu acho que depois disso, ele teve toda a tranquilidade para escrever 3, 4, né? Lembrando que a Bíblia não tinha nem capítulo nem versículo, tá? A carta é uma carta, como é uma carta qualquer que a gente escrevia. Hoje não existe mais, né? E-mail, WhatsApp e tal, mas tinha o tempo que você tinha que ir no correio. Oi, mãe, tô bem aqui na cidade, uma carta frente e verso, 3 folhas. A gente não sabia nem como escrever, mas tem que escrever para a mãe, né? Em outra cidade e tal, aquela coisa. Então as cartas eram assim também. Não tinha versículo nem capítulo, isso veio depois, tá? Para facilitar localização, referências cruzadas. Onde é que está na Bíblia falando a mesma coisa acerca desse assunto? Aí você cita o local, porque se não tem isso, não tem como você fazer essa localização rápida, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, glorificamos e bendizemos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Deus, de estudarmos no corpo, em conjunto, a Tua santa palavra, a Tua santa doutrina. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado na Tua santa presença, ó Deus, nos capacita e já nos prepara para a mensagem que será entregue logo mais, ó Deus, antes da ceia. Ó Deus, prepara os nossos corações como um terreno, ó Deus, um solo para receber a Tua semente e que venha germinar e produzir a 30, a 60 e a 100. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados, a paz do Senhor. Teremos um intervalo. Quando for para retornar, pastor Carlos ou Cleiton vai avisar.